Chegando aqui nessa quarta-feira em chicopiraju.blogspot.com.br. Quarta que não foi boa para os corintianos, mas foi boa para o nosso amigo Glaucio, para o Brandi, para o Luciano, para o Luqueta. A galera que jogou ali no Marrecas Clube, né? E que teve um caminhão de gols, diga-se de passagem, para alegria, principalmente do palmeirense Glaucio e também do Brandi, que jogaram futebol e viram a derrota do Corinthians na Taça Libertadores da América para o Independiente. Vamos lá, né, trazendo os destaques aqui então, todos os resultados do dia, porque foram muitos jogos, né, diga-se de passagem. Vale a pena a gente destacar aqui todos os resultados e ir comentando aqueles jogos mais interessantes. Campeonato Rondoniense, teve o Ji-Paraná ganhando do Genos por 5-3, foi a última rodada do primeiro turno. O Ariquemes ganhou do Barcelona 3-1, Rondoniense 4, Guajará 1 e o Vilhanense ganhou por WO porque o Vilhena desistiu do Campeonato Real Ariquemes, semifinalista aí do Campeonato Rondoniense. No Tocantinense, o Tocantinópolis empatou com o Interporto em 1-1. Interporto, Palma, Tocantinópolis e Gurupi aparecem nas 4 primeiras colocações. Na Copa do Brasil, jogando no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Flamengo o gol do Henrique Dourado, o ceifador, ainda no primeiro tempo. Tem Ponte Preta e Guarani aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Está chegando o dia desse duelo. O jogo da volta da Copa do Brasil entre Flamengo e Ponte será no próximo dia 10 de maio. Atlético Mineiro e Chapecoense ficaram no empate em 0-0. O jogo da volta, né, será em Chapecó no dia 16 de maio. Libertadores está terminando. Delfim está perdendo para o Colo-Colo por 2-0. Atlético Nacional já classificado neste grupo, Bolívar em segundo, Colo-Colo está pulando para terceiro, Delfim está ficando em último. As 3 equipes brigando ainda por uma vaga no grupo C. O Atlético Tucumã ganhou do Penharol por 1-0, gol do Dias, Libertad e Atlético Tucumã são os 2 primeiros colocados, o Libertad já classificado. O Vasco perdeu para o Cruzeiro 4-0 para a tristeza do Militão, os gols do Léo, do Thiago Neves, do Sassá, que marcou 2 vezes. O Cruzeiro vai para a liderança do grupo, com um jogo a mais que o Racing, é verdade, que vai jogar contra a Universidade de Chile, e o Vasco já deu adeus, pode chegar só a 5 pontos. O Vasco deu adeus a Libertadores ainda nesta primeira fase. E o Corinthians tomou os primeiros gols e perdeu a primeira, né? Um primeiro tempo irreconhecível. Logo a 1 minuto de jogo, Benítez já tinha feito uma pressão tremenda do Independiente nos primeiros 25 minutos e o Romero fez contra. O Corinthians se acertou depois dos 30 minutos, mudanças ali alternando jogadores de posição. Romero foi para o meio, conseguiu achar o Jadson, que fez o primeiro. Corinthians voltou melhor no segundo tempo, perdeu alguns gols e perdeu o jogo embolando de vez o grupo. Todo mundo com 4 jogos, o Corinthians em primeiro com 7, o Independiente tem 6, o Deportivo Lara tem 6 e o Milionários tem 4. Próximo jogo do Corinthians pela Libertadores, daqui a 2 semanas, contra o Deportivo Lara, é na Venezuela, e o Independiente vai jogar contra o Milionários na Colômbia. Então nós teremos aí esses 2 duelos e o Corinthians, dependendo dos resultados, pode perder inclusive a primeira colocação na próxima rodada. Quem respirou, né, está com a ajuda de aparelhos na Libertadores, é o Boca, saiu perdendo para o Junior por 1-0 e depois um gol contra. O mesmo jogador que marcou a favor do Junior, o Ruiz, fez contra a favor do Boca. O jogo terminou 1-1. Palmeiras já classificado, o Junior em segundo com 7. O Boca Juniors tem 6, então dificilmente o Palmeiras vai perder a liderança do grupo. O Aliança Lima tem 1 na última rodada. O Palmeiras vai jogar contra o Junior lá. O jogo é com o mando do Verdão. E nós teremos o Boca Juniors contra o Aliança Lima. O Boca precisa vencer e torcer para que o Palmeiras vença ou empate contra o Junior. O Boca agora depende do Alviverde. E pela Liga dos Campeões, que jogo, né? Liverpool saiu na frente numa falha tremenda do Nainggolan e o Mané conseguiu fazer o gol. O Milner empatou contra, o Wijnaldum fez o segundo do Liverpool, novamente bola alçada ali na área,
e depois no segundo tempo só deu Romulo de Dzeko. O Nainggolan marcou 2 vezes, a última delas de pênalti, mas a reação parou por aí e foi por um golzinho, né? Por um golzinho que a equipe aí da Roma não avançou à final, e a equipe do Liverpool volta à decisão de Champions League depois de 11 anos. O último título foi conquistado em 2005, depois viria a perder a final do Mundial de Clubes para a equipe do São Paulo. Chegou à final novamente em 2007, acabou sendo derrotado e está de volta à decisão contra a fortíssima equipe do Real Madrid, que nos últimos 5 anos chega em 4 decisões. Real Madrid em busca do 13º título e o Liverpool em busca do seu 6º título. Meu amigo, promete ser de arrepiar esta decisão. Nós tivemos também nesta super quarta-feira vários jogos aí pela Copa do Brasil Sub-20, né? Trazer aqui os resultados em chicopirajú.blogspot.com.br. Segue ainda em andamento Delfim e Colo-Colo, né? 2-0 para a equipe do Colo-Colo. Já teve uma expulsão lá do lado do Delfim. Tivemos Copa do Brasil Sub-20. São Paulo ganhou do Vasco por 3-1 e avançou à próxima fase. O Palmeiras ganhou do Grêmio 4-1. Palmeiras também avança a próxima fase da Copa do Brasil Sub-20. Embaixo do vídeo aqui, vários links, mais notícias, tanto do Sudoeste do Paraná, como do Sudoeste Paulista, todas as emoções, torneio de truco, futevôlei, futebol suíço empresarial, as inscrições abertas também para o torneio de sinuca, para o campeonato de veteranos, o esporte agitadíssimo no Marrecas Clube, né? Um abraço aí para o Nilo, sempre repassando as informações para a gente aqui também, para a gente compartilhar com os amigos em chicopirajú.blogspot.com.br. Tivemos campeonato o paranaense da Série B, e a equipe do Operário continua invicto e goleou a equipe do Irati pelo placar de 5-0. Lembrando que o Operário e Cascavel já garantiram vaga para estarem decidindo o título da Segundona Paranaense, mas já estão garantidos na elite do futebol paranaense no ano que vem. Nesta quinta-feira, sai o último semifinalista da Copa do Brasil Sub-20, além de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, virou um paulistão, né? Teremos Ponte Preta e Botafogo, que estarão jogando aí também nesta quinta-feira, valendo a última vaga na Copa do Brasil Sub-20. A equipe, só destacando aqui, que nós tivemos o Botafogo vencendo no jogo de ida pelo placar de 1-0. Então tá aí, o São Paulo já está na decisão, né? Como eu falei, o Palmeiras que eliminou o Grêmio e o Corinthians que eliminou o Flamengo. Tem Ponte Preta e Botafogo. Se a Ponte Preta passar, 100% de equipes paulistas na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Nos playoffs da Copa do Nordeste, nesta quinta-feira, tem o Bahia contra o Botafogo da Paraíba, né? Tem também jogo pela Copa do Chile, Cobreloa contra o Vale. Nesta quinta-feira tem Liga Europa, meu amigo, aí é só jogaço, né? O Atlético de Madrid contra o Arsenal e o Red Bull Salzburg contra o Olympique de Marseille, né? Jogos aí das semifinais da competição. Na partida de ida, o Olympique de Marseille venceu pelo placar de 2-0 o Red Bull Salzburg. Arsenal e Atlético de Madrid ficaram no empate no jogo de ida em 1-1 e hoje tem o jogo da volta, né? Um dos últimos jogos aí do Arsène Wenger depois de 22 anos à frente da equipe do Arsenal. São os jogos desta quinta-feira. Tem jogo lá da segunda divisão do campeonato japonês, com muitos brasileiros em ação. E teremos aí o jogo a terminar da Copa da Turquia entre Fenerbahçe e Besiktas. O jogo foi interrompido, está aí em 0-0, Fenerbahçe e Besiktas pela Copa da Turquia, né? Então aguardar aí a sequência deste duelo, deste grande clássico, diga-se de passagem, nesta quinta-feira, os maiores clássicos aí do futebol mundial, né? Teve invasão de parte da torcida por questões de segurança. O jogo foi interrompido e nós teremos a sequência. O jogo foi interrompido aos 14 minutos do segundo tempo por invasão de campo. O jogo estava 0-0 depois que tivemos a expulsão do Pepe ainda no primeiro tempo, a invasão de campo no começo do segundo tempo. Resultado do primeiro jogo 2-2, o jogo da volta está em 0-0 e promete aí esses minutos que restam
ser de arrepiar, né? Ser de arrepiar estes minutos que restam aí para serem disputados pela Copa da Turquia. É clássico, clássico mais do que especial, sem sombra de dúvidas, e nós teremos aí este super duelo entre essas equipes, lembrando que o Akhisar já está na decisão, aguardando aí, né, o vencedor de Fenerbahçe e Besiktas. Primeiro jogo terminou empatado em 2-2. Tivemos também Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Audax Corinthians, o Corinthians Audax bateu o São José pelo placar de 2-0. No Campeonato Brasileiro Feminino A2, o Tiradentes perdeu para o Vitória da Bahia por 5-0. No Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão, o Ipiranga bateu Glória pelo placar de 1-0. Tivemos também, vale aqui o destaque, né, para você que nos acompanha, também tivemos aí a equipe do 3B Esporte empatando com o São Gonçalo do Ceará em 1-1, também pelo Brasileiro Feminino da Série A2, tá bom? Então tá aí todos os destaques, todos os resultados para você que nos acompanha aqui e nos dá o prazer, a alegria da sua audiência, sem sombra de dúvidas. Lembrando que embaixo aqui, mais uma vez, nós teremos aí os links, né? Todos os campeonatos, tudo que ocorre no Sudoeste Paulista e também no Sudoeste do Paraná. Agradecendo sempre aos portais aí que estão, né? Que a gente sempre acompanha, o PP News FB, o Jornal de Beltrão, RBJ, Jornal Sudoeste Paulista, o Expresso Piraju, o Piraju Regional News, o Repórter na Rua lá da cidade de Ourinhos, enfim, muita gente colaborando e a gente sempre acessando aí os principais portais também para poder trazer aqui os melhores destaques e as melhores informações para vocês que nos acompanham. Falei aí com relação ao Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, né? Nós tivemos aí então esta super goleada da equipe, da boa equipe, aliás, diga-se de passagem, do Operário, 5-0 sobre a equipe do Irati, final já da segunda fase, né? O Operário e o Cascavel CR garantidos na elite do ano que vem. Jogos que foram disputados aí neste dia 3 de maio, né? 3 de maio. Nós tivemos aí, dia 2 de maio, né? O Operário 5, Irati 0. PSTC 3 bateu 2. No dia 6 de maio tem Independente contra o REC e o Paranavaí contra o Cascavel. São jogos aí apenas para fechar esta fase. Na decisão, Cascavel CR contra o Operário da cidade de Ponta Grossa. O Operário que vai bem também na disputa do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão da Série C. Temos os destaques aqui do basquete, já fechando praticamente aqui. Hoje tem Uninassal contra a Funvic, os playoffs da Liga de Basquete Feminino. Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers jogando pelos playoffs da NBA. Também Boston Celtics e o Philadelphia 76ers, jogo às 9h30 da noite na Espanha. Basquete da Espanha tem o clássico Real Madrid-Barcelona nas quadras na bola laranja. Nos playoffs da Liga de Basquete Feminino na quarta-feira, o Blumenau avançou, eliminou o Santo André, e o Sampaio Correia eliminou o Presidente Venceslau, também avançou à próxima fase nos playoffs da NBA. Utah Jazz, né, ganhou do Houston Rockets por 116-108. Foi o jogo aí que foi disputado, né? Nos playoffs do Campeonato Asiático, o Alabi de Filipinas foi campeão, ganhou do Mono Vampire por 102-92 jogos que foram disputados. Na Copa Europeia, nós tivemos aí o Venezia ganhando do Avelino. Então tá aí os destaques para você que também curte o basquete. Pode ser o basquete do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, mas tem a galera que sempre gosta, que sempre acompanha e que sempre está aí acompanhando. No tênis de mesa, né? Falei dos resultados impressionantes ontem do Brasil, que vem muito bem, diga-se de passagem. Nós teremos às 8 horas da manhã desta quinta-feira, Brasil contra Polônia, já na fase aí de quartas de final, né? Resultado surpreendente. Enquanto as mulheres 5 derrotas, o Brasil conseguiu se despedir aí com apenas uma única derrota, perdeu apenas para a China, encerrou com vitória 3-0 sobre a Rússia e ficou em segundo do seu grupo. E agora tem este duelo aí,
que também não é fácil, né? Quartas de final, Brasil contra a Polônia, jogando às 8 horas da manhã pelo Mundial de Tênis de Mesa, o famoso ping-pong. Não pode falar ping-pong para os mesatenistas, senão eles ficam bravos, né? Mas é o Mundial de Tênis de Mesa que a gente traz os destaques aqui, resultados impressionantes para esta modalidade tão pouco difundida aqui no nosso país. E nesta quinta-feira tem Marreco e Magnus, promoção de ingressos R$30. O Marreco conseguiu a vitória lá em São José, vai jogar contra o Magnus. O Magnus é o quarto colocado, dependendo do resultado, o Magnus pode pular até para a liderança, porque quem é líder tem 13 pontos é o Blumenau, mas tem 3 jogos a mais que o Magnus na competição. Para o Marreco, a vitória é importante, seria muito importante. A equipe tem apenas 6 pontos ganhos em 4 jogos disputados, né? 2 vitórias e 2 derrotas. Aliás, perdeu para o Carlos Barbosa na penúltimo jogo e perdeu para o Joaçaba. Foi a primeira vitória do Joaçaba na competição, venceu pelo placar de 4-1. O pessoal está pedindo a estreia do goleiro de Fante. O Becon jogou aí na última partida lá em São José dos Pinhais. Falhou num gol, é verdade, mas fez defesas importantes, defesas elásticas e acabou ajudando a equipe na vitória por 6-3 pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Mas vem aí o Marreco de 2 derrotas na Liga Nacional. Vamos ver como que o técnico baiano programa a equipe para esse duelo contra essa fortíssima equipe do Magnus. O Magnus, inclusive, disputou aí a Libertadores de futsal, ficou com a 3ª colocação. O Carlos Barbosa foi campeão, o Joinville ficou em segundo, mas o Magnus sempre muito forte. Defesa do Magnus é o ponto forte, né? Tomou apenas 3 gols até aqui. É a melhor defesa disparada deste início aí de Liga Nacional de Futsal. Tomou 8 gols, né? Tomou 8 gols. É a 3ª melhor defesa. A melhor defesa é do Joinville, que tomou apenas 3. Mas marcou 24 gols, né, em 4 jogos, então tem uma média de 6 gols marcados por jogo. O Marreco, 12º colocado, marcou apenas 9, uma média de pouco mais de 2 gols por jogo. Em compensação, tomou 12, uma média que vem se repetindo, aí, uma média de tomar 3 gols por jogo nesta temporada 2018. Então, problemas defensivos ali para resolver para o técnico baiano. Esperar como que se comporta aí a equipe do Marreco no dia de hoje, nesta quinta-feira, jogo válido pela Liga Nacional de Futsal. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo, né, a você que acompanha chicopiraju.blogspot.com.br. Não deu para o Corinthians, torcedor do Flamengo está contente, e nesta quinta-feira tem muito mais aí. A gente já trouxe aí todos os jogos que serão disputados nesta super quinta, e é claro que a gente vai trazer os resultados aí para você. Lembrando que pela Libertadores tem o Racing contra a Universidade de Chile, tem o Aliança Lima contra o Palmeiras, e o Palmeiras pode conquistar em definitivo o primeiro lugar do grupo. Tem o Santa Fé contra o River Plate e tem o The Strongest contra o Libertad, jogos da Taça Libertadores da América nesta quinta-feira, para você que gosta e que curte também o bom futebol. Tá legal? Então, torcedor do Palmeiras vibrou com a derrota do Corinthians e hoje vai torcer para a equipe do Alviverde, vai pegar o eliminado já Aliança Lima, jogando pela Taça Libertadores. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira. Continue acompanhando, curtindo e compartilhando. Até mais. Tchau.